Gente, na apresentação de hoje eu vou ensinar como fazer a sua defesa por recusa ao bafômetro. O artigo 165, letra A do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É importante explicarmos desde logo que a sua primeira defesa, chamada de defesa da autuação ou defesa prévia. Eu vou chamá-la de defesa da autuação para facilitar. Por ser a sua primeira defesa no processo administrativo de trânsito, não é interessante você se aprofundar no mérito da defesa. É um momento mais para você alicerçar a sua defesa no futuro. Ela serve como base para os recursos em primeira instância, que é para a JARE, ou segunda instância para o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Eu digo isso porque a defesa no processo administrativo de trânsito guarda alguma semelhança com a defesa em um processo criminal. Quando você defende alguém criminalmente, nas suas primeiras peças defensivas, não é interessante você já apresentar todas as suas estratégias. Por mais ansiosos que estejamos, não é esse o momento. Você deve guardar o que nós chamamos de carta na manga. Lá na defesa criminal, você não pode entregar tudo de bandeja, de mão beijada para o Ministério Público. Aqui também não. Então, quando você é autuado, notadamente, nessa espécie de autuação de trânsito, eu percebo que as pessoas se desesperam e já quer falar tudo na sua primeira defesa. Não, você está apenas iniciando o seu processo. E a autoridade de trânsito, que é quem vai julgar o seu caso, tem todo o tempo que a administração pública lhe permite para analisar o seu caso, com todos os meios e etapas que devem ser observadas. Tudo isso para te dizer o seguinte: se você não achar irregularidades no auto de infração, no documento que foi lavrado pelo agente da autoridade de trânsito, você vai verificar, já vou te mostrar na prática aqui na tela do meu computador. Vai verificar se os dados do seu veículo estão corretos, se o local indicado do cometimento, possível cometimento da infração, existe e foi grafado corretamente pelo agente da autoridade de trânsito. Enfim, tem uma série de fatores que você deve analisar. Se estiver tudo perfeito, e aí, Walter, o que eu faço? Eu vou pedir para a autoridade de trânsito, por exemplo, na viatura tinha o aparelho etilômetro. Veja, quem se recusa a alguma coisa. Então, para eu ter recusado, teria que existir um aparelho na viatura, com a equipe de fiscalização. Nós sabemos que na prática, e aqui os agentes da autoridade de trânsito, os policiais, guardas municipais, os demais agentes dos demais órgãos e demais entidades de trânsito, não me leve a mal, mas nós sabemos que existe, agentes que perguntam simplesmente para o condutor: o senhor gostaria de ser submetido ao teste do bafômetro? E a pessoa diz não, e ele já lavra um auto de infração dizendo que a pessoa se recusou. Muitas das vezes não tinha sequer o equipamento para fiscalizar. Isso é irregular. Então já vou te mostrar como se livrar dessa situação. Outra coisa, você pode pedir a microfilmagem do auto de infração para saber se confere tudo aquilo que está ali. Porque pode ser que o agente da autoridade de trânsito preencheu aquele talão de forma errada e
ao entregar para a administração pública, o outro agente, o outro funcionário público percebeu o erro e ao invés de anular o ato, não, simplesmente corrigiu e mandou para a casa do cidadão a notificação. Por isso que é importante pedir a microfilmagem. A microfilmagem, em suma, é uma cópia daquilo que ele escreveu lá na rua. Por isso que é importante ter a microfilmagem e não da notificação bonitinha que chegou na sua casa, digitalizada no computador. Não, eu quero ver o que ele escreveu de fato, tá bom? Vem aqui para a tela do meu computador para a gente compreender isso melhor. Aqui estamos, pessoal. Isso aqui, ó, foi uma notificação, tá vendo? Notificação de autuação. Hoje em dia elas vêm assim, elas são impressas na hora. Antigamente vinha aquela notificação pelos correios. Agora eles imprimem. Isso aqui parece muito com aqueles cupom de mercado, né? Mas na hora da fiscalização eles já acabam imprimindo e entregando para o cidadão. E aqui, ó, notificação da autuação. Isso aqui foi uma autuação feita pelo Departamento de Estradas e de Rodagem. Auto de infração para imposição de penalidade. Aqui está o número AIT, auto de infração de trânsito, tem aqui o número, código do órgão autuador. Agora preste atenção que é aquilo que eu falei para vocês. Aqui está a identificação do veículo. Vamos com bastante calma, pode ser que o vídeo fique um pouco longo, tá? Então aqui nós vamos conferir a placa do veículo. A minha placa está correta? Perfeito. Então, tudo isso daqui você deve alegar na sua defesa da autuação, na primeira defesa. Passou dessa fase, você não pode mais alegar esses erros formais. Lá no recurso em primeira e segunda instância, você tem que verificar isso na sua primeira defesa. Então, é um cotejo, é item por item, é um checklist que você vai fazer. Se não tiver isso aqui, eu já vou te mostrar a defesa na prática. Então, você vai vir aqui, a placa está correta? Perfeito, pulei esse item. O Renavan do meu veículo, se ele grafou, está correto? Está correto. Vou ver aqui a marca e modelo do meu veículo. Tudo certo, Walter? Tudo certo, perfeito. Identificação, meu nome, apareceu aqui? Perfeito. Né? CPF, aqui tem o número da CNH, local, ó, identificação do local e a data da infração. Isso aqui também é muito importante. Percebam, pessoal, que é mais ou menos capítulo, tá vendo? Ó? Aqui nós podemos colocar o capítulo 1, identificação do veículo, e aqui, ó, nós vamos colocar número 2, que é a identificação do local e a data. Então eu vou ver aqui, tipo, rodovia. O quilômetro era esse mesmo, quilômetro 55, sentido oeste? E se eu estivesse do outro lado? Tudo isso tem que observar. Existe lá nessa rodovia o quilômetro 55? Eu vou verificar. Se não existir, está errado. Um erro formal, vou alegar isso na minha defesa prévia, na minha defesa da autuação. Se o local não existe, portanto, não existe infração. O ato administrativo nasceu nulo, seu registro deve ser julgado insubsistente. Esse auto de infração será arquivado, ele não presta para impor nenhuma penalidade. Então tá aqui a metragem, vou verificar o município, o cara colocou Ubatuba aqui, ó. Mas eu vou verificar e o quilômetro 55 é no outro, é lá na Praia Grande. Tem nada a ver, tô só para vocês entenderem, tá? Ubatuba é de um lado, a Praia Grande é do outro, mas só para entenderem. Então eu vou verificar se essa quilometragem aqui de fato é nesse município. Se não for, Walter, eu vou pedir a nulidade. Data e horário. O cara colocou aqui, ó, data e horário. Dia 23/10/2021, às 15 horas e 45 minutos. Só que eu tenho como provar que nesse horário, nessa data e horário, eu estava passando em um pedágio, por exemplo, no Sem Parar, lá na Castelo Branco. Consigo provar? Óbvio. Tenho prova que o meu veículo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Capítulo 1, capítulo 2, e aqui, gente, ó, capítulo 3. O que está aqui, ó? Tipificação da infração. Perceberam? Ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A notificação aparece dessa forma, tem um padrão. Todas que você for vir, é desse jeito aqui, no Brasil inteiro. Agora eu vou vir aqui para a tipificação. Veja, nesse caso foi uma recusa. O enquadramento.
A base legal para quem recusa ser submetido a teste de etilômetro, artigo 165-A. E se o agente da autoridade de trânsito se equivocou e colocou aqui artigo 265, não existe esse enquadramento, portanto, está errado. O código, esse código aqui também é importantíssimo. E aqui está a descrição da possível infração. Recusar a ser submetido a teste, exame, enfim, cumulado com o artigo 277 do CTB. Aqui, ó, equipamento, tá vendo? Ó? Esse equipamento aqui existe, mas não é sempre, tá vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, eles estão dizendo que tinham o equipamento. E aí, Walter, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, na minha defesa, já que ele diz que tem o equipamento, eu vou pedir que seja anexada, na minha defesa prévia, na minha defesa da autuação, o relatório de serviço dessa equipe. No relatório de serviço, se for, por exemplo, uma equipe da Polícia Militar, vai ter motorista, condutor, as armas que estavam portando, equipamentos como cacetete, enfim, tudo. E mais os equipamentos que carrega na viatura. Tem que constar no relatório de serviço. No estado de São Paulo chama RSO. RSO é Relatório de Serviço Operacional. O RSM, Relatório de Serviço Motorizado. Enfim, isso tudo aqui tem que constar. Então eu vou pedir para saber se ele de fato tinha esse equipamento. Base, a resolução do CONTRAN 432 de 2013. Condutor não apresenta sinais de alteração de capacidade psicomotora e recusou-se a realizar o teste do etilômetro. E aqui ele colocou o etilômetro, a marca, modelo do equipamento, BAF 300, condutor não apresenta sinais, enfim. Vamos colocar isso no papel, na defesa? Vem comigo. Olha, isso aqui é o cabeçalho de uma defesa minha, tá vendo? Ó? Ilustríssimo senhor, mas você pode colocar aqui ao senhor diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, enfim. Aqui o cabeçalho você vai colocar de acordo com quem enviou a notificação, a autoridade de trânsito que enviou a notificação. Eu vou abrir um documento em branco aqui, né? Vou abrir o editor de texto e vou começar a digitar o nosso documento. Então, aqui na parte de cima eu vou escrever o seguinte: Ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. Vou colocar aqui, ilustríssimo senhor, diretor do Departamento de Estradas e Rodais do Estado de São Paulo. Poderia colocar aqui o DETRAN para ficar mais fácil. Aqui, gente, eu vou colocar uma referência, tá? Vou colocar a referência. Deixa eu só mudar essa letra aqui para ficar mais bonitinho aqui. Eu gosto dessa daqui, ó. Vou aumentar também 14. Isso aqui eu vou colocar justificado. Eu vou negritar referência. Vamos para a qualificação. A qualificação, a base está no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então aqui eu vou colocar mais ou menos assim. Aqui está. Vou colocar Walter, vou colocar brasileiro, né? O meu nome, nacionalidade, estado civil, profissão, o número do CPF, o número do meu RG e aqui o número da habilitação, perdão. Né? Meu endereço completo, os dados do veículo e, como eu disse para vocês, defesa da autuação. Aqui é o título da defesa. Tem que ter isso aqui, é muito importante, tá? Defesa da autuação. Feito isso aqui, eu vou colocar requerendo o arquivamento do presente auto de infração, que nós fizemos a referência acima. E aqui eu vou mudar, com base no artigo 280 do CTB, a defesa prévia, né? Cumulado com, eu vou colocar aqui, ó, a resolução cumulado, eu vou deixar esse artigo apenas, não, vou tirar isso aqui, vou tirar, cumulado com a resolução 432, resolução 432, vou colocar aqui, barra 2013 para facilitar, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, pelos fatos e fundamentos a seguir. Aqui, pessoal,
eu vou colocar os dados, tá? Consta aí, vou colocar como se fosse aqui, como se fosse esse local aqui, tá? Eu vou deixar isso daqui do CTB ponto final, eu vou tirar isso aqui, presume-se que a autoridade julgadora já sabe, já conheça o artigo, né? No próximo parágrafo eu vou dizer, contudo, tal feito definitivamente não merece prosperar, por tudo que passa a aduzir, a alegar e mais pelas seguintes teses. Aqui, ao invés da fundamentação jurídica, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo isso aqui porque não é isso que eu quero usar. Eu vou fazer outra defesa. Lembram-se que eu estava dizendo para vocês que nós vamos pedir, né? Nós vamos pedir. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar mais ou menos desse jeito aqui. Requer-se que digne-se Vossa Senhoria em fornecer os seguintes documentos a fim de embasar as próximas fases recursais. Relatório de serviço da equipe que autuou o recorrente, a fim de verificar se de fato constava com a equipe o equipamento indicado no auto de autuação de trânsito. Número 2, bem como a microfilmagem da autuação, a fim de ensejar melhores esclarecimentos defensivos para o recorrente. Estou colocando bem simples aqui, tá, gente? Bem simples aqui. Então, eu pedi aqui duas coisas. Eu pedi o relatório de serviço, né? Pedi aqui o relatório, vou colocar aqui, bem como a microfilmagem, né? A microfilmagem da autuação e o relatório de serviço, né, para saber se essa equipe aqui estava portando de fato aquele aparelho que eles disseram que eu recusei a soprar lá, a fazer. E além daquilo lá, você vai escrever o seguinte, requer-se outro sim, a fim de impedir que não seja aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de renovação e adição de categoria, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento, né? Então, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, enquanto eu estiver discutindo essa autuação, não quero que seja imposta nenhuma penalidade. Presume-se que enquanto não tiver uma condenação final, eu sou inocente, eu não cometi, então não pode ser imposta penalidade ainda, né? Presunção de inocência é um princípio constitucional, então eu não quero que nenhuma penalidade seja imposta aqui a mim, ou no caso, ao meu cliente, né? Não quero que isso seja. Se o recurso não for julgado em até 30 dias, né, eu vou solicitar aqui o efeito suspensivo, para que nenhuma penalidade também seja imposta. Isso aqui eu não vou pedir a nulidade agora, isso aqui é uma defesa que eu fiz pedindo a nulidade, tá? Solicito seja anexada a microfilmagem do auto de infração. Aquele que eu já pedi lá, eu vou repetir aqui nos pedidos. Tem que constar aqui, porque lá eu estou só mencionando, tá? E vou colocar aqui mais o RSM da equipe, conforme já coloquei acima. E aqui, pessoal, eu vou arrematar a peça dizendo o seguinte, por fim, pugna-se que todos os argumentos sejam motivadamente cotejados. Tudo que eu pedi deve ser analisado e se ele me negar, ele vai ter que motivar, fundamentar por que negou. É um ato administrativo. Todo ato administrativo deve ser motivado e fundamentado, ok? Sob pena de serem reivindicados nas próximas fases recursais a aplicação analógica do princípio de que todo argumento que não for contestado deverá ser considerado como verdadeiro. Se a autoridade não contestou os meus pedidos, é porque são verdadeiros. O que o faz com fulcro, com fundamento no artigo 15 e artigo 489 do Código de Processo Civil, que se aplica sim aqui, de forma analógica, se aplica aqui, por ser medida da mais lídima justiça. Termos em que pede deferimento. Vou colocar aqui São Paulo, opa, errei aqui, São Paulo, SP, vou colocar a data de hoje, ei meu Deus do céu,
São Paulo SP. Vou colocar a data, hoje é 7 de setembro de 2022. 2022, aqui está meu nome. Vou imprimir e assinar aqui em cima. Se eu for distribuir digitalmente, eu posso assinar pela conta Gov, tá? Agora é possível você assinar documentos digitais, não precisa imprimir. Se o departamento de estradas e rodagem tiver aquele sistema de peticionamento eletrônico que eu possa anexar a minha defesa, eu vou fazer pela internet. Se não, eu vou imprimir, colocar no envelope e entregar pessoalmente lá no DER. Ou eu posso enviar pelos correios por meio de carta registrada. Tudo isso aqui que eu apresentei para vocês, esse modelo de defesa e mais um acervo, mais outro monte de defesas, estão disponíveis por meio de um link que está na descrição do vídeo. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar o meu e-book, que é um livro digital que eu te ensino como fazer a defesa. Quando você comprar o e-book, eu vou receber o seu e-mail. Aguarda, tenha paciência. Quando eu receber o seu e-mail, eu vou mandar uns links para você com alguns bônus e você vai acessar várias defesas em formato Word. Você pode utilizar aí da forma que quiser. Basta você colocar os seus dados aí, aqui ó, no capítulo aqui dos dados, ó, você vai colocar, ao invés do meu nome, você vai colocar o seu nome, a sua qualificação. Vai narrar a sua historinha e o resto eu já fiz para você. Esse aqui foi um exemplo, mas o resto tem embasamento legal, com resolução, com leis, enfim. Repercuta aí abaixo nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te fazer um convite. Caso você não seja, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.